Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, como eu venho falando todas as vezes, Deus dá a você e a mim mais um dia para a gente viver, então vamos ser gratos, é um dia de milagre. Deus tem permitido você, eu, todos nós, respirar, estar vendo, contemplando tudo, vendo o que Deus criou para o louvor e a honra da sua glória. Então, faça aí algo aí que traga a Deus realmente um reconhecimento. Adore o Senhor, glorifica o Senhor, seja grato ao Senhor. Gente, hoje quero ser breve, mas eu me alegrei muito com essa palavra. Uma palavra que, como eu gosto de falar, revestida com poder celestial. Uma palavra que tem tudo a ver com aquele que te marcou, com aquele que te selou, com aquele que se move em você. Quem? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Por isso, querido, se você puder separar um momento aí para junto a gente aprender mais um pouquinho, se você puder também compartilhar, glória a Deus pela sua vida. Não sei se você já leu Efésios capítulo 1, sabe, livro de Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao 19. Se você puder anotar, anote, Efésios capítulo 1, certo? Ao 19. Eu separei aqui alguns trechos. Porém, quando eu for falando, por exemplo, se eu for falar Efésios agora 17 e 19, Efésios 1 ao 14, enfim, mas está separado e a gente vai aprender algumas coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu querido, conforme está o tema, não deixa dúvida de que as verdades espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. E aqui eu lendo, meditando, eu fiquei muito feliz. Por quê? Vamos lá. A carta aos Efésios, queridos, antes da gente ler algo da parte de Deus aqui, mas já citei Efésios 1, 17 e 19, mas a carta aos Efésios, o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a necessidade da iluminação espiritual do discípulo, daquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma. Sim, ele aqui cita, em primeiro ponto, né? Vamos considerar o primeiro ponto. Ele cita que, primeiro, ele fala sobre as grandezas das bênçãos espirituais que os discípulos desfrutam, aleluia, por estarem na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, por estar em Cristo. Ainda ele vai explicar, sim, ele explica que o selo aqui do Espírito Santo, que está citado aqui em Efésios capítulo 1, como nós estamos falando, é a garantia, olha que coisa linda, é a garantia da herança eterna dos eleitos. Então quando você pega Efésios capítulo 1, sabe, do verso 1, capítulo 1, do verso 1 ao 14, você já tem essa instrução. E o que me chama a atenção é que eu tenho uma garantia. Não sei se você tem. Ah, tem? Glória a Deus por isso. Qual a garantia? O selo do Espírito Santo. Então esta é a garantia que ele cita, que o selo do Espírito Santo, ela é a garantia da herança eterna, olha lá, dos eleitos. Ponto. Quando você tira um tempinho que você vai buscar de Deus uma orientação, vai buscar de Deus, um conhecimento, vai buscar de Deus essa sabedoria, quem é que vai te ajudar? Quem é que vai trazer vamos dizer aqui, essa iluminação? Quem é que vai ser luz para que você possa agora enxergar o que sua mente não consegue compreender? O doce Espírito Santo. Porque ele, além de fazer você lembrar, te guia a toda a verdade. Por isso, querido, a palavra de Deus para nós é muito importante. Olha o que diz 17. Para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Glória a Deus por isso. Digo mais, porque muitas pessoas, como eu venho fazendo o trabalho da Casa de Paz, fazendo esse trabalho de célula de evangelismo, discipulado, meus queridos.
Alguns ficam às vezes pensando, mas como que pode, né? Como que pode explicar desta maneira? Como que pode ter essa inteligência? Gente, quem é que nos traz a verdade, a revelação? É o Espírito Santo. Ele que nos selou. Nós estamos marcados pelo doce Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, de fato, ele é um Espírito de revelação. O Espírito Santo é ele que vai te revelar, é ele que vai me revelar as verdades que estão aqui. Então, para a gente entender, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo fala, sabe, que ele ora para que as pessoas venham receber o Espírito, gente, da sabedoria e da revelação. Olha que coisa linda da parte de Deus. Ele está orando, assim como eu também estou orando, para que todos aqueles que estão sendo instruídos, discipulados, tenham compreensão das verdades que estão aqui. Essa bússola, a palavra de Deus, ela nos guia ao encontro do Cristo ressuscitado, certo? Oh, glória a Deus! Então, querido, quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você busca em oração, em santificação, muito mais essa palavra vai saltar para a sua mente. Você vai entender e vai falar às pessoas, vai avisar as pessoas o que está para acontecer e o que já está acontecendo. A Bíblia revela tudo. Então Paulo faz essa oração. Qual é o objetivo dessa oração? O objetivo desta oração de Paulo aqui é duplo. É duplo. Eles conheceram, como ele diz, é duplo, e eles conheceram, como está falando, a Cristo, ou seja, eu, você, todos nós conhecemos a Cristo e compreenderam o propósito e o poder de Deus em suas vidas. Em outras palavras, ele ora para que aquelas pessoas venham de fato conhecer, não desistir, não desanimar, não abrir mão de se alimentar desta palavra. Então a oração é para que eu conheça mais, para que você conheça mais a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro ponto importante do que nós estamos hoje falando, eu vou dizer, essa tal revelação, e essa tal revelação tem nome. Qual? A Bíblia, a palavra do Senhor. Refere-se, gente, refere-se a uma revelação, sabe, em nossos corações, em seu cardia, no seu coração, de que podemos receber dicas, orientações, instruções sobre a maneira como esta palavra deve de fato funcionar na sua, na minha, em nossas vidas. Não só isso, como ela pode ser também usada a respeito do que? Da doutrina dos apóstolos, do que eles aplicam, do que eles aprenderam, do que eles nos orientam através da inspiração do Espírito Santo. A palavra não é meramente, sabe, como todo mundo pode falar, um aglomerado de livros, sabe, livros organizados, textos organizados. A palavra é Deus falando com você, é Deus falando comigo. Aí vem a questão, Deus fala comigo, também Deus fala com você. Deus nos orienta o que podemos fazer de acordo com a sua santidade. Ele é um Deus santo. Se eu leio, você está lendo, nós estamos lendo, que algo que talvez você pratica, ou venha querer praticar, Deus não aprova. Você está em obediência ou você está em desobediente àquilo que Deus nos fala. Aí que já vem, sabe, já vem a orientação. Então é muito mais prático se você colocar aí, ó, aqui. É muito mais prático, é muito mais inteligente, é muito mais para aqueles que querem de fato viver em sabedoria diante daquele que tudo sabe, tudo vê. Obedecer a palavra de Deus, querido. Digo mais, olha só, esta palavra, além de ser, sabe, vamos dizer que aquela doutrina, aquele ensinamento que fala a respeito de Jesus, ela pode ser usada não só no ensino, mas também na palavra da pregação, ou seja, praticando ela no discipulado, no ensino, no culto de ensino, botando ela em prática, colocando ela em prática, melhor dizendo, para aqueles que precisam ouvir o recado de Deus, pregando com toda a ousadia no Espírito Santo de Deus. Tudo isso Paulo nos traz à tona no capítulo de Efésios 1, até o verso que eu falei, 19. Olha a riqueza que tem aqui para mim e para você hoje. Ou seja, a Bíblia não deixa dúvida, meu querido, de que as verdades espirituais só podem ser discernida espiritualmente. Aqui
está a arma de todos aqueles que são filhos de Deus, tanto para se defender, também para atacar e destruir, em nome de Jesus, todas as obras, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na vida daquelas pessoas que ainda não têm discernimento, que ainda não sabem usar esta palavra que é o poder de Deus, aleluia. Então, querido, Paulo traz aqui algo muito lindo. Por que eu falo isso muito lindo? Porque a palavra revelação, a gente sabe que até o Apocalipse fala como revelação da parte de Deus, mas a palavra revelação aqui é usada, assim, gente, de duas maneiras na palavra do Senhor, na Bíblia. E é importante tanto eu como você aqui saber distingui-la, saber como, discernir, entender, compreender, saber como colocar em prática isso. Porque, gente, olha que coisa interessante quando a gente lê, quando a gente busca. Se você tem discernimento, se você sabe colocar em prática o que a Bíblia, que a palavra nos revela, você vai combater todo tipo de heresia, tudo aquilo que é contra a verdade, tudo aquilo que é contra o Cristo ressuscitado. Por isso ela vai trazer a você conhecimento e sabedoria, para que você possa colocar em prática esta palavra que nós temos aqui da parte de Deus. Não sei se você sabe, mas a Bíblia, melhor dizendo, ela é chamada como palavra revelada de Deus, ponto. A Bíblia também, ela é chamada como a lei dos profetas. Gente, quando você consegue entender isso, você consegue colocar em prática o que está escrito. Se a Bíblia diz que cada um que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma, quando a pessoa tem esse entendimento, a partir daquele momento ele sabe de quem ele é filho, de quem ela é filha. E aqueles que é nascido de Deus, oh aleluia, o inimigo não toca. Está escrito nesta palavra que nós temos nas nossas mãos. A palavra então são chamadas, a palavra revelada de Deus. A Bíblia declara que é a lei de Deus e dos profetas, são resultado de um trabalho de revelação, especialmente, gente, descrevendo todo o Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, esta palavra também é usada a respeito dos escritos, como você vai encontrar em Romanos capítulo 16, verso 25, Efésios capítulo 3, verso 3 e Apocalipse capítulo 1, verso 1. Escrito que se tornam, ou se tornaram, melhor dizendo, parte do canon fechado das Escrituras. Isso você pode ler depois também, se você tiver como anotar, em Provérbios capítulo 30, verso 5 e verso 6. Agora vem uma coisa importante para mim e para você, porque eu estou dizendo que essas verdades espirituais que estão aqui só podem ser discernidas espiritualmente, conforme a Bíblia nos ensina. Agora imagina quando você tem da parte do Espírito Santo sabedoria e compreensão. E aí você traz aquele discurso íntegro, prático, aleluia. E quando você fala desta forma, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer. Por isso que hoje eu lendo, falei, não, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Porque algumas coisas me diz que tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus está revelando, tudo que está acontecendo é porque o Espírito Santo está dando a nós o discernimento dos finais dos tempos. Pega essa, é Ele que está te orientando, é Ele que está tocando na tua mente, é Ele que está dizendo o que é certo e o que não é certo. E hoje, gente, a gente tem algo aqui para aprender junto, discutirmos aqui, mergulhar muito mais do que eu já citei e falei. Por isso que eu quero chamar a vossa atenção, para que a gente possa falar de uma forma mais simples, de uma forma que você tenha compreensão. Aqui está dizendo que através do Espírito Santo, a sua mente, a minha mente, nossa mente será iluminada. A Bíblia não deixa dúvida, jamais vai deixar dúvida, que essas verdades espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. A Escritura ainda diz que o olho, gente, nenhum viu, sabe, olho nenhum viu. Ele diz, né,
que nenhum ouvido também teve esse privilégio de ouvir. Nem a mente humana teve como imaginar ou imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas quem? Deus. Segunda palavra, mas Deus o revelou, está sendo revelado para mim e para você através do Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Como é importante receber o Espírito Santo, como é importante convidar Ele, como é importante, como eu gosto de falar, Ele é meu melhor amigo, Ele me conta, Ele me orienta, Ele diz para mim, sabe, vai dizendo, olha, não faça isso, não fala isso, não vem agir desta maneira. O Espírito Santo está aí com você, está aqui comigo. O Espírito Santo de Deus é Ele, gente, que sonda todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aí tem um verso que eu quero citar, se você quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 ao 11, ele diz: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Aí vem a resposta, da mesma forma, o texto diz, da mesma forma, ninguém, gente, conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa interessante. A boa notícia para mim e para você, graças a Deus que é uma boa notícia, aleluia. A boa notícia é que os discípulos, aqueles que de fato são crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a boa notícia é que esses discípulos não foi dado, não é dado a você, não é dado a mim, o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Assim, segundo o texto, eles podem entender, nós podemos entender, porque é Ele que revela, é Ele que nos ensina, é Ele que nos dá a sabedoria. Quem? O Espírito Santo de Deus. Assim eles podem entender as coisas que Deus lhe tem dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 11, eu dou glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, trabalha na mente do teu filho e da tua filha. Dê a eles discernimento espiritual. Dê a eles, Senhor, sabedoria. A minha oração nesta manhã é por cada um daqueles que o Senhor já tem separado na quinta-feira. Olha aí, povo lindo, na quinta-feira que estão conosco, na sexta, no sábado, Senhor, no domingo, enfim, todos esses que me acompanham, meus nobres amigos que compartilham esta live, esses que o Senhor escolheu a dedo para nos ouvir, dê a eles sabedoria, discernimento, sela cada um, Espírito Santo, visita cada um, doce Espírito Santo, trabalha quebrando todas as fortalezas, arranca toda a dúvida, Senhor, da mente e do coração. Oh, Espírito Santo de Deus, vem alegrar esse que estava triste, vem alegrar, Senhor, conceda a ele a tua doce presença, da tua alegria, que se faz notória aqui e que tem alcançado até a bispa, que está logo ali, que eu estou escutando ela dizendo, glória a Deus, aleluia. Gente, eu me alegro com isso, eu fico feliz com isso me deixa muito feliz, porque eu sou grato ao Espírito Santo, que tem dado a mim discernimento, sabedoria, para transmitir o Evangelho, que é o poder de Deus. Enquanto aqui o apóstolo Paulo, ele ora pela iluminação espiritual do discípulo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele aqui se refere a um esclarecimento que os redimidos precisam ter acerca de Deus por meio de Cristo, ainda mais aquilo que ele fez e ainda há de fazer por mim e por você. Ele está atuando, e ele atua através da presença do Espírito Santo. Daí, gente, eu tenho que dizer isso, daí é essencial que o próprio Deus dê aos seus filhos, melhor dizendo, este entendimento espiritual. Ei, lhe falta entendimento? Lhe falta sabedoria? Peça agora ao doce Espírito Santo de Deus. Sabe quando você pega a palavra? Eu sei que isso já aconteceu. Aí você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Do que será que está falando aqui? Como que eu vou entender esta palavra? A resposta já está aí. A resposta já chegou para você. A resposta já veio da parte de Deus. O doce Espírito Santo de Deus já se revela aqui através desta palavra. Você está precisando de sabedoria? Você está precisando de entendimento?
Deus lhe concede nesta manhã, para a honra e a glória do doce Espírito Santo de Deus, do doce Espírito Santo de Deus que tem atuado em todo ser humano nessa terra. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. Fecho dizendo, nesse sentido aqui, podemos dizer, gente, que a iluminação espiritual do discípulo do Senhor Jesus é basicamente, né, e basicamente, eu concordo que tem base, é uma base que Deus está se revelando, é uma base aqui que eu posso dizer é maior, de uma maior compreensão. Ou seja, essa iluminação espiritual do crente, basicamente, é, gente, a maior compreensão, aleluia, do significado deste evangelho que nós pregamos e anunciamos, e nos dá um entendimento muito mais apurado da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, para as nossas vidas. Eu digo glória a Deus. Então aqui, pelo que já não tem como dizer que a gente não entende, mas está bem claro. Quando Deus se revela, Ele vai dar um entendimento mais apurado a você e a mim. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já perguntou, Senhor? Qual é de fato a sua vontade para a minha vida? A Bíblia vai revelar. O que falta é isso para mim e para você muitas vezes. Perguntar e buscar na palavra de Deus qual é a vontade de Deus. Hoje a gente está aqui vivo. Uhul! Respirando. Podemos transmitir esta palavra. Podemos ouvir um louvor. Podemos sentar e ler a palavra. E podemos fazer esta pergunta diante de um Deus que tudo conhece. Mas a verdade é essa, que a palavra vai revelar a mim e a você qual é a vontade dele para comigo e você enquanto nós estamos aqui. Ei, enquanto estamos aqui, não vamos abrir mão desta palavra. Ela é o poder de Deus. Ela se revela através de cada versículo, de cada capítulo, de cada livro. É revelada a vontade de Deus. E nós somos filhos dele. E devemos perguntar, Deus Pai, qual é a tua vontade hoje para mim? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Ele vai te responder. Talvez você acordou hoje pensando tantas coisas negativas. E eu venho com essa palavra dizendo que através da palavra de Deus, né? Tudo vai ser decidido. Tudo vai ser transitado. Tudo vai vir à tona, melhor dizendo. Tudo aquilo que talvez você até o dia de hoje não tinha resposta, meu Deus. E hoje Deus traz essa palavra falando para mim e para você. Que a Bíblia jamais vai te deixar em dúvida. Que a Bíblia jamais vai te colocar em algum tipo de pensamento duvidoso. Não, ela jamais vai deixar em dúvida, gente. Que estas verdades que estão aqui, essas verdades espirituais, elas vão ser discernidas. Elas podem ser discernidas espiritualmente com a ajuda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Que ele venha te iluminar. Que ele venha ser a resposta que você precisa neste dia. Que hoje o Espírito Santo está dentro aí no seu lar. Onde você está? Sentadinho, deitado. Os pensamentos aí que só Jesus agora para arrancar. E ele pode arrancar. E colocar pensamentos positivos de alegria. De busca pelo Espírito Santo. Olha o que eu vou dizer. Quem tem o Espírito Santo, gente, tem tudo. Quem é selado pelo Espírito Santo, eita, você viu a promessa? Aleluia. Tem essa garantia da herança eterna, como está em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 4. Ele é a nossa garantia. Ele quer ser a sua garantia. Receba Ele. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo entre nessa mente e no coração. Seja a alegria desta pessoa. Em nome de Jesus, que essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa opressão seja retirada, arrancada pela raiz. Como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, aqui eu e a bispa que está do ladinho, nós te abençoamos, o ministro do Evangelho. Juntamente com cada vida que há de adentrar, que já até entrou, que está aí comigo, uns que entram agora, outros entram um pouco mais tarde, outros entram à noite, mas todos vocês recebam essa palavra e sejam abençoados com a doce presença do Espírito Santo,
em nome de Jesus, amém. Aquele abraço do Espírito Santo, oh, glória a Deus. Beijo seu coração, se assim Deus nos permitir, claro, com certeza, é Ele que está me guiando, é Ele que coloca esse desejo no meu coração. Amanhã a gente pode sim, se Deus assim falar, fale com o meu povo, traga uma palavra da parte de Deus, amém? Deus te abençoe, querido, shalom.